Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje nós vamos falar de um dos meus assuntos preferidos na prática clínica, que é o assunto de estilos parentais, né? Que tipo de pai e de mãe a gente é, que tipo de pai e de mãe a gente se comporta para ser e como que nossos filhos observam a gente, né? Estilos parentais, gente, diz respeito a todo o conjunto de práticas que a gente usa para disciplinar e para orientar os nossos filhos. E também toda a expressão facial que a gente tem, o nosso bom ou o nosso mau humor, a maneira como a gente estabelece as regras, a maneira como a gente coloca as coisas na nossa casa, e o clima, né, que fica dentro da nossa casa também. Quando a gente pensa em estilos parentais, a gente está falando de duas medidas importantes. Uma se chama responsividade, né, e o quanto a gente consegue ser responsivo com o nosso filho, estabelecer afeto, estabelecer carinho, amor, participação. E o outro fala de exigência, né, que diz respeito às regras e limites, o quanto a gente consegue estabelecer limites claros, realistas e que eduquem realmente nossos filhos para a sociedade, para a convivência com os outros, né? O que é o estilo parental ideal? É o que une essas duas coisas, tanto regras e limites, quanto afeto e participação. Então eu vou falar para vocês aqui hoje dos 4 estilos parentais básicos. Esse material está no livro da doutora Lídia Weber, que é uma querida, né? Assim, gosto muito dela. E eu sempre indico o livro dela, chama-se Eduque com Carinho, indico para os paizinhos e as mãezinhas que eu acompanho aqui na clínica. O primeiro estilo parental é o estilo autoritário. O estilo autoritário é aquele que estabelece muitas regras e limites, ele fala o tempo todo o que a criança tem que fazer, na hora que tem que fazer, com quem que tem que falar, com quem pode se relacionar, e ele estabelece pouco afeto e pouca participação. Então acha que a criança tem que fazer tudo sozinha, que ela tem que dar conta, que a responsabilidade é dela, né? Não tem tempo para brincar com a criança, não considera o limite ali, a etapa de desenvolvimento do filho. Então esse é um estilo que vai educar crianças que têm mais tendência à depressão, ansiedade, que têm dificuldade de lidar com a autoridade, não no sentido de submissão, porque elas se tornam crianças muito submissas, mas no sentido de negociação. Então elas acham que a vontade delas nunca é importante, que sempre está em segundo plano, elas não se veem de uma maneira positiva, elas têm medo da autoridade, né? E elas têm medo de se colocar também socialmente, lá no emprego, nas outras etapas da vida dela, nos relacionamentos, porque ela sempre acha que tem que agradar todo mundo. Então esse é um estilo de pai e mãe que não é muito bacana, né? Depois a gente vai falar do estilo parental que a gente chama de negligente, que é o que estabelece muito afeto, mas estabelece poucos limites. Então, a opinião do filho é sempre importante, não apenas as necessidades, mas também as vontades dos filhos falam mais alto o tempo inteiro. Então, os filhos se sentem muito amados, mas eles não têm muitas regras, eles não têm muitas obrigações. Os pais consideram que eles não podem, na verdade, magoar e traumatizar o filho, então eles não colocam ali limites na educação, não corrigem seus filhos. Esse também não é um estilo adequado, né, gente? Porque a criança se torna antissocial, ela tem um desempenho escolar fraco, ela tem dificuldade com a autoridade porque ela não se submete à autoridade. E ela, na relação com o outro também, ela se coloca da seguinte forma, ela acha que quando ela ama uma pessoa, quando ela gosta de uma pessoa, ela tem que ser cuidada por ela. Então ela não entende muito bem o conceito de reciprocidade e as relações se tornam mais antissociais, não se tornam agradáveis com pessoas educadas dessa forma. Bom, depois a gente vai falar de um estilo parental que é o terceiro estilo, que se chama negligente. O estilo negligente, ele estabelece pouco limite e poucas regras, mas também pouco afeto e pouca participação. Então são os pais que estão mais preocupados com a vida pessoal deles, não assumiram o seu papel parental, o seu papel educador. Então eles também não têm horário, também não têm regras, também não têm limites, mas também não têm amor, né? Assim, esse é o pior estilo parental de todos, é o pior que a gente pode fazer pelos nossos filhos, porque a gente passa uma mensagem clara, né, de que o filho não é importante, de que ele não é prioridade, de que ele tem que se virar sozinho, lidar sozinho com as questões dele. Então isso de forma nenhuma pode ser positivo, né, gente? Essas crianças geralmente são as mais antissociais, são crianças que não se compreendem como importantes e também não conseguem respeitar o espaço do outro. Tem desempenho escolar o pior de todos, né? Tem muitas dificuldades comportamentais na relação com o outro. Então, de maneira nenhuma, isso pode ser positivo. E por último, a gente vai falar do quarto estilo parental, que é o estilo parental participativo. E esse sim, na verdade, é o que a gente tem que buscar ser como um bom pai e uma boa mãe, né?
O estilo parental participativo é aquele que estabelece regras e limites, muitas regras e limites, e também estabelece muito afeto e muita participação. Então é o pai e a mãe que estabelece sim horário para a rede social, quer saber sim quem são os filhos dos amigos, tem que tomar cuidado com o que fala com o pai e com a mãe, tem que respeitar a autoridade, tem que tirar nota boa, mas tudo isso é feito com a participação dos pais. Então eles não negam o seu papel educador, eles fazem isso junto com o filho. Quando o filho tem uma dificuldade, ele não tem que se virar sozinho. Os pais ajudam ele a resolver aquele problema, né? Os pais interferem, lidam com as situações difíceis no dia a dia, tem tempo para brincar, valorizam a infância, entendem a etapa da vida daquela criança, entendem suas dificuldades, valorizam a expressão das suas emoções, entendem que os filhos estão aprendendo, né? São pais que pedem desculpa, que entendem quando também estão errados, que voltam atrás quando estão errados, que sabem negociar também, não só as necessidades, mas os desejos dos filhos. Esse é o estilo parental que a gente tem que buscar ser, né, gente? É o que a gente fica tentando ser ali o tempo todo. E é o nosso estilo parental ideal. Bom, para a gente conseguir entender tudo isso aí, é muito importante e conseguir se perceber como pai e mãe, é muito importante que a gente entenda da nossa infância, né? Que hoje a gente é pai e mãe, mas como a gente foi quando era filho? Então tenta lembrar aí como é que a sua mãe e seu pai brincavam com você, o que eles proviam de afeto para você, como que eles te corrigiam quando você errava, qual era o tom de voz que seu pai e sua mãe usavam na sua casa. Eles participavam das atividades com vocês, você tinha tempo para brincar, você podia ser criança ou você tinha que ter um comportamento exemplar ali o tempo inteiro. Então tenta lembrar da tua infância, tenta refletir sobre a tua infância, isso com certeza vai te ajudar a ser um pai ou uma mãe melhor, desempenhar melhor esse papel tão importante e fundamental na sociedade, tá, gente? Beijo para todos vocês e até a próxima.